Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Seja muito bem-vindo ao nosso culto de celebração. O nosso desejo é que o Espírito Santo alcance você aí na tua casa, junto com a sua família, neste domingo tão abençoado. Eu quero orar com você neste momento, entregando ao Senhor este culto, essa celebração, tudo que será realizado neste tempo. Que seja um tempo de liberar da graça e do favor de Deus sobre a tua vida e sobre a tua família. Vamos orar? Senhor, eu quero te dar graças por esta noite. Eu quero te dar graças, Senhor, por este domingo, por cada um dos meus irmãos e irmãs que nos acompanham através do YouTube neste momento, onde eles estiverem. Eu rogo que a graça e a bênção do Senhor esteja sobre cada lar, sobre cada família. Pedimos que o Teu Espírito Santo flua e abençoe cada um dos nossos irmãos, trazendo paz, alegria, trazendo esperança, aumentando, Senhor, a fé nos nossos corações. Que este culto de celebração, que esta noite seja um marco na nossa história, na nossa família e na nossa casa. Queremos tributar a Jesus nesta noite, queremos celebrar a Jesus, o Filho de Deus, digno de ser louvado e de ser adorado nessa noite. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Vamos adorar o Senhor conosco neste momento. Dê a Deus o melhor do teu louvor, o melhor da tua adoração. Vamos adorar o Senhor Jesus neste momento. Sobre a sua casa, sobre a sua família. Aleluia.
Glória a Deus. Chegou um momento muito importante do nosso culto, que é o momento de nós honrarmos a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Gostaria de ler com você um texto da palavra do Senhor, um salmo de número 116, a partir do verso 12, onde o salmista assim declara: que posso eu oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele me tem dado? Levarei ao Senhor uma oferta de vinho para lhe dar graças, porque Ele me salvou. Na reunião de todo o povo, eu lhe darei aquilo que o prometi. Queridos, nós honramos ao Senhor quando entregamos a Ele uma parte daquilo que Ele tem nos dado. De fato, quando entendemos essa verdade, que tudo que temos, tudo que somos, vem de Deus, o nosso coração é levado a ter essa atitude de misericórdia, essa atitude de generosidade, que é de contribuir com os nossos recursos, com os nossos dízimos e as nossas ofertas. No texto ao qual nós lemos, o salmista, ele está declarando o seguinte: diante de tanta coisa que o Senhor tem me dado, diante de tanta coisa que o Senhor tem feito à minha vida, o que eu posso dar ao Senhor? O que eu posso oferecer a Deus? De fato, meus irmãos, quando nós entendemos essa realidade e expressamos a nossa generosidade, contribuindo na casa do Senhor, como uma parte daquilo que Deus tem nos dado, nós estamos declarando que tudo que vem às nossas mãos pertence ao Senhor. E que Ele, sim, é digno do nosso louvor, da nossa adoração, mas também Ele é digno dos nossos recursos, dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Por isso, eu quero encorajar você, que é membro da nossa igreja, a neste momento exercer a sua generosidade, contribuindo nessa casa. Está aparecendo aqui embaixo no vídeo uma conta bancária onde você pode realizar a sua transferência, realizar o seu depósito bancário. Eu oro para que o Espírito Santo continue dando a cada um de nós um coração generoso, um coração liberal para abençoar a obra do Senhor. Enquanto ouvimos uma canção, faça isso, exerça a sua generosidade contribuindo nesta casa. Que Deus te abençoe, que Deus te prospere, em nome de Jesus. Glória a Deus, que louvor abençoado. Espero que o Espírito Santo tenha ministrado ao teu coração, à tua vida, de uma maneira muito especial, de uma maneira muito poderosa. Chegou o momento de nós recebermos da palavra do Senhor
e Deus tem algo para ministrar aos nossos corações nesta noite, neste momento. Por isso gostaria muito que você abrisse o teu coração para Deus, abrisse o teu coração para o Espírito Santo, para receber aquilo que Ele tem para ministrar às nossas vidas e aos nossos corações nesta noite. Gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 8, nós vamos começar a leitura do texto sagrado a partir do verso 1. João, capítulo 8, a partir do verso 1, nós temos aqui uma porção das Sagradas Escrituras e tenho certeza que o Senhor Deus falará de uma maneira poderosa aos nossos corações. Diz assim o texto sagrado: Depois todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada ele voltou para o pátio do templo e o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado, ensinando a todos. De repente, alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e obrigaram-na a ficar de pé no meio de todos. Eles disseram: Mestre, essa mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei de Moisés, as mulheres adúlteras devem ser mortas e apedradas. Mas o Senhor, o que diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguirem uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o seu dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: Quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nesta mulher. Depois, abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse: Mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Então Jesus disse: Pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. Eu quero liberar uma palavra do Senhor sobre a tua vida nessa noite, baseado no tema Libertos pelo Amor. Eu começo essa explanação nessa noite dizendo o seguinte para você: uma das características mais marcantes do nosso Cristo é o amor. Se nós quisermos de fato compreendermos o amor em sua totalidade, se nós quisermos compreender o amor em sua perfeição, no seu grau máximo, nós precisamos olhar para Cristo. A maior referência de amor que temos na história é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E é tão interessante nós compreendermos este amor e esta graça que foi revelada a cada um de nós, aos homens, que este amor, ele é independente dos nossos pecados. Este amor é independente das nossas culpas. Este amor é independente das nossas falhas. Esse amor que é perfeito, esse amor que é longânimo, esse amor que de fato está acima de qualquer falha, de qualquer perfeição, ele é independente dos nossos pecados. Eu convido você neste momento a ir comigo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, a partir do verso 6, onde o apóstolo Paulo vai trazer um ensinamento poderoso acerca desta verdade, acerca do amor de Deus, da graça de Deus, que foi liberado a cada um de nós. Olha só o que diz o apóstolo Paulo aos Romanos: porque Cristo, estando nós ainda fracos,
Estando nós ainda pecadores, fragilizados pelo pecado, fragilizados pela concupiscência humana, fragilizados pelos desejos carnais, Cristo, o Filho de Deus, morreu a seu tempo pelos ímpios, por mim e por você. E o apóstolo Paulo ele continua dizendo: porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus, Ele prova o seu amor para conosco. Porque o amor de Deus ele é perfeito, você me perguntaria. Porque o amor de Deus ele está acima de toda iniquidade, de todo pecado. Por quê? Porque esse amor, além de ser revelado, ele é provado. Deus ele prova o seu amor, ele revela o seu amor ao homem. E a maior revelação do amor de Deus ao homem, aos homens, é o seu próprio Filho, Jesus. E é interessante que o apóstolo Paulo ele vai dizer que Deus, ele prova esse amor quando nós estávamos fracos, fragilizados, perdidos em nossos delitos e pecados. Porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ainda pecadores. E o texto continua: logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O amor de Deus, ele nos justifica. O amor do Senhor, ele nos justifica de toda condenação. O amor de Deus, ele nos justifica de toda culpa. O texto que nós lemos da mulher adúltera é uma prova disso, é uma prova desta verdade. Aquela mulher que recebeu a justificação do seu pecado, a justificação da sua culpa, a justificação do seu erro, por meio do amor de Deus. E o apóstolo Paulo ele diz exatamente isso, que agora que nós fomos justificados pelo sangue, nós somos também salvos da ira de Deus. O amor de Deus, ele nos salva da ira. E é interessante que o apóstolo Paulo aqui ele conclui dizendo: porque se nós, eu e você, sendo inimigos da cruz de Cristo, sendo inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Esse amor ele é perfeito, sabe por quê? Porque ele traz reconciliação. O amor de Deus ele é perfeito porque ele tem o poder, ele tem a capacidade de reconciliar o homem a Deus, de reconciliar o pecador a Deus, de reconciliar aquele que estava caído, aquele que estava fraco, aquele que tem o poder de nos dar vida, aquele que tem o poder de nos dar vida. O texto de João, capítulo 8, é uma das maiores evidências do amor de Deus, do amor de Cristo a nós. Uma das características do amor de Deus é que, através desse amor, nós nos tornamos filhos de Deus. É por meio deste amor, é por meio desta graça e desta misericórdia que nos tornamos filhos de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 1, vai nos trazer essa verdade, vai nos ensinar esta realidade. Olha só o que diz o texto sagrado: vede, quão grande amor nos tem concedido o Pai. Deus ele é um Pai de amor. Deus ele é um oceano de amor. Deus ele é um oceano de misericórdia. E João vai dizer: quão grande amor o Pai nos tem concedido, o Pai nos tem dado, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Porque não conhece a Ele. Aqui João está dizendo que é por meio do amor, por meio da misericórdia, da compaixão, é que nos tornamos de fato filhos de Deus, filhos do amor.
O mesmo amor, igreja, é manifestado por nós através de Cristo. E é tão interessante nós entendermos algo que, a partir do momento que nós experimentamos esse amor, que nós vivemos de fato esse amor, nós exteriorizamos, manifestamos este mesmo amor, essa mesma misericórdia ao próximo. É impossível alguém dizer que foi alcançado pelo amor de Deus e não estender as mãos para aquele que está caído. É impossível alguém dizer que experimentou desta graça, dessa misericórdia de Deus e não ter compaixão pelo perdido, não ter compaixão por aquele que está perecendo, não ter compaixão por aquele que está caído no caminho. E a verdade é, meus irmãos, que durante toda a nossa vida, nossa caminhada, nós encontramos pessoas que de fato estão caídas pelo caminho, estão perecendo, precisando de um braço, precisando de uma mão estendida. O amor de Deus faz com que nós manifestemos amor ao próximo. Amor ao próximo. Olha só o que diz 1 João, capítulo 3, verso 16. 1 João, capítulo 3, verso 16, primeira carta de João, 3,16, vai dizer assim: conhecemos o amor nisto. O amor de Deus, ele pode ser conhecido. O amor de Deus, ele pode ser experimentado. A mulher adulta, ela de João 8, ela conheceu, ela experimentou desse amor. Ela experimentou desta graça, dessa misericórdia e dessa compaixão. E aqui João está dizendo que nós podemos conhecer o amor de Deus. Como? Que Ele, Jesus, deu a sua vida por nós. E aí João termina dizendo: e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Isso é muito profundo. Olha só, isso é muito profundo. Cristo deu a sua vida por nós, entregou a sua vida por nós, e agora, como filhos de Deus, a partir do momento que nos tornamos filhos de Deus, filhos da reconciliação, filhos da cruz, filhos da misericórdia do Pai, nós também vamos dar a nossa vida pelo próximo. E o próximo não é somente aquele que nós gostamos, não. O próximo não é somente aqueles que faz parte do nosso círculo de amizade. Pelo contrário, a palavra do Senhor nos orienta que devemos amar, que devemos orar, devemos interceder, não só pelos nossos amigos, mas também por aqueles que nos maldizem, mas também por aqueles que não torcem pelo nosso sucesso, mas também por aqueles que não torcem pelo nosso avanço. O amor de Deus, ele pode ser conhecido a partir do momento que nós manifestamos amor pelo próximo. Se nós formos para João capítulo 8, o texto base da nossa mensagem, nós vamos ver exatamente isso. As pessoas ali, os fariseus, mestres da lei, trazendo nas suas mãos pedras de condenação, pedras de culpa para aquela mulher. Pedras de culpa para aquela mulher que foi pega em adultério. Ei, nós não fomos chamados para apedrejar aqueles que caíram, não fomos chamados para julgar aqueles que tropeçaram, pelo contrário, nós fomos chamados para manifestar amor ao próximo. Nisto conhecemos o amor, nisto conhecemos a Deus. Deus é amor. Se nós conhecemos o amor verdadeiro, nós consequentemente conhecemos a Deus. E a partir do momento que nós conhecemos a Deus, o nosso coração, a nossa vida vai ser levada a ter atos de misericórdia, a ter atos de compaixão. Jesus, ele contou uma história para compreendermos o amor de Deus. A parábola das 100 ovelhas, que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15.
E é interessante nós observarmos algo aqui da palavra de Deus. A Bíblia vai dizer, no verso 1 do capítulo 15 de Lucas, que existia ali um público um tanto quanto diferente. Um público peculiar, ouvindo as palavras de Jesus, ouvindo os ensinamentos de Cristo, ouvindo o sermão de Jesus. Se nós lermos o versículo 1 do capítulo 15 de Lucas, nós vamos ver que estava ali no meio da multidão, no meio daquele povo, cobradores de impostos e outras pessoas de má fama. E outras pessoas que não era desejado pela sociedade daquela época, que não era quista pela sociedade daquela época. É interessante nós pensarmos isso, que Jesus, o Filho de Deus, Ele tem o poder, Ele tem a capacidade de atrair as pessoas a Ele. Aqueles que estão sujos pelos seus delitos e pecados, aqueles que estão perdidos nos seus desejos carnais, nas suas concupiscências, aqueles que para a sociedade são marginalizados, desprezados, não são desejados. Versículo 1 de Lucas 15 diz: pessoas de má fama estavam ali para ouvir as palavras de Jesus. Jesus, Ele transmitia amor no seu olhar. Jesus, Ele transmitia amor nas suas palavras. Jesus, Ele transmitia amor nas suas atitudes. Transmitia amor nas suas atitudes. Mas é interessante nós observarmos que no verso 2 de Lucas 15, no verso 2 de Lucas 15, a Bíblia vai dizer que alguns fariseus, doutores da lei, mestres da lei, começaram a questionar essa atitude de Jesus de se misturar com os pecadores. Alguns mestres da lei começaram a pensar: como pode esse que diz ser o Filho de Deus, esse que diz ser o enviado de Deus, se misturar com esse tipo de pessoas, se misturar com esse tipo de gente? Como pode Jesus se misturar com os pecadores? O que nós aprendemos com essa história? Em primeiro lugar, com Lucas 15, que alguns estão na casa para ouvir Jesus, receber perdão, receber graça. Alguns de fato reconhecem a sua dependência de Deus. Alguns de fato reconhecem que são pecadores e que precisam da misericórdia de Deus e que precisam da misericórdia de Jesus. Outras pessoas estão na casa apenas para questionar o mover de Deus, apenas para questionar o amor de Deus e a graça de Deus sendo liberada sobre a vida das pessoas. De que lado você está? De qual grupo você faz parte? Alguns estavam ali, de fato, ansiosos, desejosos para ouvir uma palavra, queria trazer alento, queria trazer conforto, queria trazer vida ao coração deles. Outros estavam ali apenas para experimentar Jesus, estavam apenas para julgar. Que todo julgamento precipitado caia no nosso coração. O mundo não está precisando de pessoas que julguem, não. O diabo já faz muito bem o seu papel, que é de condenar. O mundo não está precisando de pessoas com pedras na mão, não. O mundo está precisando de pessoas que entendam de fato o amor de Deus, compreendam o amor de Deus, recebam esse amor e manifestem amor ao próximo. O amor de Deus não é para ficar represado em nós, pelo contrário, nós não temos o direito de represar o amor de Deus nas nossas vidas, pelo contrário. A partir do momento que fomos alcançados por essa graça, alcançados por essa misericórdia, devemos manifestar amor ao próximo.
Você não foi chamado para questionar o agir de Deus, o agir de Jesus, não. O seu chamado não é esse. O seu chamado é para se tornar verdadeiramente um filho de Deus. Porque o amor de Deus às vezes pode parecer absurdo, a graça de Deus pode parecer absurda, a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho pode parecer absurdo para aqueles que não creem, mas para aqueles que creem, o Evangelho, a mensagem da cruz, o amor de Deus é poder. O amor de Deus para aqueles que creem é poder para a salvação. É poder para a salvação. Alguns fariseus, mestres da lei, estavam ali questionando porque Jesus estava, guarde essa expressão, partindo o pão com os pecadores. Comendo o pão com os pecadores. E partir o pão nos remete a Páscoa, que significa libertação, passagem. Jesus ali, naquele momento de comunhão com os cobradores de impostos, estava ali demonstrando uma atitude de amor e dizendo: eu sou poderoso para libertar vocês dos seus pecados, dos seus passados, dos seus medos, dos seus traumas. Quando Jesus ali estava em comunhão, partindo o pão, ele estava declarando: eu sou aquele que posso libertar vocês, posso tirar vocês dessa situação, desse quadro de caos, de pecado, e fazer de vocês filhos de Deus, filhos do amor, filhos da verdade, tornar cada um de vocês de fato filhos de Deus. Existem dois grupos de pessoas: alguns que se rendem e experimentam do amor de Deus. E eu oro para que você que esteja ouvindo essa mensagem nesta hora, faça parte deste grupo. Desse grupo que entende a sua falibilidade, que entende a miséria do seu coração, a miséria da sua alma, e clame por misericórdia, e clame por graça de Deus. Existe esse primeiro grupo. Mas, porém, existe um outro grupo que simplesmente rejeita o amor de Deus, rejeita a graça de Deus, ou não se acham merecedores do amor de Deus. Não se acham merecedores do amor de Deus. Aquela mulher adúltera de João capítulo 8, ela simplesmente recebeu desse amor, recebeu dessa graça, experimentou do perdão, experimentou da graça do Senhor na sua vida. Olha só o que diz João capítulo 1, versículo 10 até o verso 12. João capítulo 1, versículo 10, a palavra do Senhor vai dizer assim: estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. O mundo não conheceu. Ele veio para o que era seu. Cristo veio para o que era seu. E os seus não o receberam. Mas, porém, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Este texto aqui, ele resume, ele sintetiza o ministério terreno de Cristo. Ele resume a passagem de Jesus aqui por essa terra. Jesus, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, não o rejeitaram, não reconheceram que Cristo era o Filho de Deus, o enviado de Deus, o enviado do Pai.
Mas é interessante que João vai dizer assim: aqueles que receberam a Cristo, receberam deste amor. Eles não receberam somente o amor, a graça, a misericórdia, mas receberam também o poder de se tornarem, de serem feitos filhos de Deus. E como nos tornamos filhos de Deus? Crendo em seu nome. Quando experimentamos esse amor, recebemos do amor de Deus nas nossas vidas. O nosso coração é levado a crer no nome de Cristo, a crer no nome de Jesus. Nós precisamos entender isso, meus irmãos, receber este amor, receber desta graça. Quando nós olhamos atentamente para o texto base da nossa exposição, nós encontramos aqui ensinamentos e princípios preciosos para compreendermos este amor. Aquela mulher adúltera, de fato, ela foi liberta através do amor de Deus. O amor de Deus que foi a ferramenta, o instrumento para trazer libertação, para trazer uma nova história, para trazer um novo destino para aquela mulher. Mais uma vez, nós temos os fariseus, assim como lá em Lucas capítulo 15, que eles estavam questionando a Jesus, porque Jesus estava sentando com os pecadores, porque Jesus estava comendo, partindo o pão com os pecadores. Novamente, em João capítulo 8, aparece este mesmo grupo, aparecem essas mesmas pessoas, trazendo uma mulher até Jesus. O contexto é diferente, o dia é diferente, são pessoas diferentes, mas as atitudes são as mesmas. Atitudes de condenação, atitudes de culpa. Aqueles fariseus levam uma mulher até Jesus, mas a trazem cheio de condenação, cheio de culpa. Nós não fomos chamados para levar pessoas a Cristo, colocando culpa e condenação sobre elas. Pelo contrário, o nosso chamado é mostrar, independente dos nossos pecados, dos nossos erros, existe um Deus, existe um Pai que é poderoso para perdoar pecados. Aqueles fariseus, trazendo aquela mulher até Cristo, estavam alegando que ela deveria ser apedrejada. Eles traziam consigo pedras de condenação, de recriminação, de discriminação. Estavam ali escrevendo um histórico de condenação para ela. Mas eu quero chamar a sua atenção nesse momento para uma declaração do apóstolo Paulo. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, verso 1, o apóstolo Paulo assim declara: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Diante de Cristo, meus irmãos, nenhuma condenação prevalece. Diante de Jesus, nenhuma culpa prevalece. Diante de Jesus, nenhuma transgressão prevalece e permanece. Romanos 8:1 diz: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Quando nós entendemos, recebemos o amor de Deus nas nossas vidas, olha, é uma consequência natural de nós não andarmos mais segundo a carne. Mas pastor, o que significa andar segundo a carne? Como que funciona isso? Andar segundo a carne é nós seguirmos os desejos, os desígnios da nossa natureza caída, da nossa natureza adâmica.
Andarmos segundo a carne é vivermos de acordo, segundo os rudimentos deste mundo, os princípios que governam este mundo. Portanto, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele nos faz um convite a andarmos segundo o Espírito. E andarmos segundo o Espírito significa andarmos em amor, andarmos em misericórdia, andarmos em compaixão. Não agir como aqueles fariseus e mestres da lei que queriam a todo custo, a todo preço, condenar aquela mulher. Condenar à morte aquela mulher, apegados à lei, arraigados à lei. Eles dizem: Jesus, o que você vai dizer sobre isso? Qual vai ser o seu pronunciamento? Jesus, nós queremos ouvir de você. Qual vai ser a sua decisão diante deste fato? É interessante, meus irmãos, que Jesus ali ele começa a escrever na areia. E é interessante nós observarmos essa atitude de Jesus. Nós entendermos essa atitude de Cristo. Ao escrever na areia, Jesus estava declarando que estava escrevendo uma história de perdão, de reconciliação, de misericórdia para aquela mulher. O amor deve ser uma verdade, meus irmãos, que deve ser escrita nos nossos corações. Assim como Cristo estava ali escrevendo na areia, o amor de Deus, o amor do Pai, ele deve ser impresso nos nossos corações. Ele deve ser guardado nos nossos corações. Provérbios capítulo 7, versículo 1. O texto sagrado vai dizer assim: filho meu, nós somos chamados de filhos. Filho meu, guarda as minhas palavras, esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos, guarda as minhas palavras, os meus ensinamentos, aquilo que você recebeu de Deus. Guarda isso. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os no teu dedo, escreve-os na tábua do teu coração. Este princípio, este mandamento do nosso Deus, que é o amor de fato, meus irmãos, ele deve ser guardado nos nossos corações. Ele deve ser guardado como a menina dos nossos olhos, deve ser atado nos nossos dedos, amarrado nos nossos dedos, escritos na tábua do nosso coração. Agora, quando Jesus está ali escrevendo no chão, a Bíblia vai dizer que os fariseus continuavam insistindo com Jesus para que Jesus os respondesse, que Jesus respondesse os seus questionamentos, as suas dúvidas. Ei, o evangelho verdadeiro, genuíno, meus irmãos, ele está fundamentado em atitudes concretas, em atos concretos de amor, de misericórdia. Não se trata de muito falar, não, mas se trata de atitudes, trata-se de atos. O Senhor nos chama para vivermos não uma vida de muito falar, não. Disso o mundo está cheio, Mas o Senhor nos chama a vivermos segundo o Espírito, vivendo em amor e tendo atos práticos de misericórdia. Ali eles não queriam, meus irmãos, os fariseus com isso, não estavam querendo uma resposta imediata de Jesus, mas estavam ali buscando uma atitude de condenação. É interessante, sabe por quê? E isso mostra que os fariseus estavam trabalhando em algo que nós chamamos de justiça própria. Quantas das vezes nós queremos viver uma vida cristã, nós queremos viver uma caminhada cristã baseados na nossa justiça própria,
na força do nosso braço, naquilo que nós achamos que é, não. Existe um parâmetro, existe um fundamento, existe uma linha que é o amor. Que é o amor. Gálatas 5:1, o apóstolo Paulo vai dizer assim: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos novamente debaixo do jugo da escravidão. Debaixo do jugo da escravidão. Jesus, ele olha para aquela mulher e disse: mulher, vai e não peques mais. Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai e não peques mais, ou seja, não volte a se colocar debaixo do jugo da servidão. Debaixo do jugo da servidão. Agora que você foi liberta pelo amor de Deus, agora que você foi liberta pelo amor, continue firme nessa liberdade. Continue firme, permaneça firme e constante na liberdade que Cristo trouxe a você. E não se torne a colocar outra vez debaixo do jugo da servidão. Não volte para o jugo do pecado, não. Não volte para o jugo do mundo. Não volte. Não volte para o jugo, para o peso, para a prisão do pecado. Pelo contrário, permaneça firme na liberdade com que Cristo nos libertou. Eu creio que a palavra-chave que move a vida cristã nesses últimos dias é essa: a perseverança. A palavra do Senhor é muito clara quando ela diz: aquele que permanecer, aquele que perseverar até o fim será salvo. E essa nossa perseverança, ela tem que estar baseada, fundamentada no amor. Cristo já te libertou, meu irmão. Cristo já te libertou. Quando o Espírito Santo quando Deus se revela a você através do Espírito Santo, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, recebemos a Cristo, confessamos Jesus como nosso Senhor, somos libertos do jugo do pecado. Agora que você está liberto, permaneça nessa liberdade, permaneça nessa libertação que o Senhor Deus está trazendo a você. Somos libertos pelo amor. E a partir do momento que entendemos essa verdade, entendemos esta realidade, somos convencidos, meus irmãos, que nós somos amados do Pai. É interessante porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 37, ele vai dizer assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Em todas essas coisas, acima do perigo, da fome, da espada, da nudez, da perseguição, em todas essas coisas somos mais do que vencedores. E o que nos garante essa vitória, o que nos garante essa liberdade é o amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós somos mais do que vencedores, é por aquele que nos amou, é por intermédio de Deus, é por intermédio do Pai, é por intermédio de Cristo que nós somos vencedores. Não é por intermédio da nossa justiça própria, não. Tem muita gente querendo fazer justiça com as próprias mãos, assim como os fariseus estavam ali, levando até Cristo uma mulher que havia caído em pecado. Não. O ponto central, preste bem atenção no que eu vou te dizer agora, preste bem atenção. O ponto central não é o quanto você ama a Deus, mas sim o quanto você é amado por Ele.
Quando você entende que é amado pelo Pai, espontaneamente, consequentemente, responderemos em amor. Romanos 5,8, reprisando, diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu concluo essa palavra dizendo algo a você. Descobrimos o quanto somos amados por causa do grande preço do Calvário, por causa da cruz de Cristo. Uma vez que nós entendemos, uma vez que nós compreendemos que somos o quanto somos amados, a nossa resposta espontânea é amar o Senhor, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Eu espero que esta palavra tenha edificado a tua vida. O nosso desejo é que o Espírito Santo tenha trazido luz ao teu coração e você compreenda e você entenda que nós estamos aqui nesta noite, neste domingo, participando deste culto de celebração, é por causa do amor de Cristo. Que esse amor constranja cada um de nós neste momento. Que esse amor constranja aqueles que estão à nossa volta, a ponto de enxergarmos, de vermos o quanto que somos pecadores e o quanto que somos dependentes de Deus, da sua misericórdia, do seu amor e do seu perdão. Eu quero orar com você neste momento. Se for possível, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e nós vamos orar. Nós vamos orar para que o Senhor Deus nos ajude, de fato, a colocarmos em prática essa verdade, essa realidade da palavra dEle. Assim como fomos amados por Deus, que possamos também manifestar amor ao próximo. Oremos ao Senhor neste momento. Pai, eu quero te dar graças pela Tua palavra que é viva. Eu quero te dar graças pela Tua palavra que é eficaz, pela Tua palavra que nos confronta, nos orienta, nos disciplina, pela Tua palavra que nos corrige, que aperfeiçoa a nossa vida, o nosso caráter, a nossa maneira de ver e de viver. Eu oro para que o Teu Espírito Santo nos ajude a colocarmos, Senhor, em prática os ensinamentos tão preciosos que recebemos nesta noite. Constranja, Senhor, o nosso coração. Nos convença, que o Espírito Santo nos convença o quanto somos falhos, o quanto somos dependentes da misericórdia de Deus. Não queremos, Senhor, caminhar na justiça própria, não queremos, Senhor, trazer pessoas a Cristo com condenação, com culpa, pelo contrário. Nós queremos manifestar, Senhor, através das nossas atitudes, das nossas palavras, Senhor, o amor pelo qual nós fomos alcançados, essa graça e essa misericórdia tão grande que alcançou a nossa vida, nos alcançou, que nos amou enquanto éramos pecadores, enquanto éramos falhos. O amor do Pai nos alcançou e nós somos gratos por este amor. Nós somos gratos por esta misericórdia que foi manifestado a cada um de nós. Em nome de Cristo oramos, assim seja. Amém, amém e amém. Mesmo sendo assim, Deus me ama, mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus
agradecer você que esteve conosco durante este tempo de celebração. Eu oro a Deus para que o Senhor Deus conceda a você e a sua família uma semana abençoada, uma semana cheia de vida, uma semana cheia de esperança. Que os céus estejam abertos sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. E nos vemos no próximo culto, se assim Deus o permitir. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.